Papo Delas Podcast. Olá, amigos e inimigos do Papo Delas. Nós o quê? Nós voltamos, sim! Este é o Papo Delas número 28, nosso episódio principal do mês. O Papo Delas 28 veio, além de convidado especial, com um tema gostosinho para todos vocês sentarem na nossa carteira e lembrarem das suas histórias. É outubro, é dia da criança, é dia da santa, é dia da leitura, é dia de quê? É dia dos professores também. Vamos lembrar dos nossos mestres, das nossas professorinhas Helenas, do nosso professor Linguiça, por que não? Minuto sexta série. Vamos! O que é um professor, gente? De onde eles vieram? Onde habitam? Do que eles se alimentam? Como eles se reproduzem? Bom, pesquisando aqui com uma boa aluna num lugar muito conceituado chamado Wikipédia. Professor ou docente é uma pessoa que ensina ciência, arte, técnica ou outros conhecimentos, ou seja, qualquer coisa. Para o exercício dessa profissão, requer-se qualificações acadêmicas e pedagógicas para que consiga transmitir e ensinar a matéria de estudo da melhor forma possível ao aluno. Platão, na sua obra A República, já alertava para a importância do papel do professor na formação do cidadão. É uma das profissões mais importantes, tendo em vista que as demais, na sua maioria, dependem do professor. O Dia Mundial dos Professores é celebrado no dia 5 de outubro. E aqui no Brasil, o Dia do Professor é 10 dias depois, 15 de outubro. Isso porque, em 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I, sim, Pedrão, imperador do Brasil, baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos teriam suas escolas de primeiras letras. Este decreto falava de bastante coisa. Descentralização do ensino, salário dos professores, as matérias básicas que todo aluno deveria aprender e até como os professores deveriam ser contratados. Mas foi somente em 1947, 120 anos após o tal decreto, que ocorreu a primeira comemoração de um dia efetivamente dedicado ao professor. Começou aqui, onde eu moro, em São Paulo, em uma pequena escola no número 1520 da Rua Augusta, onde existia o Ginásio Caetano de Campos, conhecido como Caetaninho, onde professoras organizaram eventos para a comemoração da data. A celebração, que mostrou-se um sucesso, espalhou pela cidade e pelo país, até ser oficializado nacionalmente como feriado escolar, pelo Decreto Federal 52.682 de 14 de outubro de 1963. O decreto definia a essência e a razão desse feriado. Para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. E é isso, ouvintes, o professor, aquela tia querida que você tinha no primário, aquele professor esquisito do ensino médio, aquele difícil da faculdade, todos esses personagens importantes da nossa história, nós vamos aqui lembrar e conversar sobre eles. Bem-vindo ao Papo Delas 28, Dia dos Professores. Com vocês, o professor Linguiça! Aplausos, palmas pra ele! Bom, e pra começar esse episódio delicinha 28 pra vocês, nossos bens, nossos piquepeiros, nossos padrinhos, nós temos aqui pessoas com extremo garbo, pessoas excelentes nas suas áreas, mestres de ensinos. Claro, primeiro a minha todinha, companheira de aventuras, a professora Patsy. Olá, Patsy. Olá, meu bem, olá, ouvintes, olá, padrinhos. Né? Aí a professora Patrícia. É Patrícia, viu, gente? Vamos... A professora Patrícia dando aula de vida, né? De experiência de vida aqui em vários episódios, hein, Patsy?
ensinando a não ser trouxa, mas às vezes sendo sim. Pois é, eu dou aula aqui de fracassos sucessivos, como fracassar. tô Que perita horror, mulher. nisso. Credo. Mas, ouvintes, o nosso convidado especialíssimo. Um podcast que eu já sou fã. Desde o primeiro episódio que eu vi, depois que conheci, fiquei mais fã. E eu vou aqui adular, puxar e enaltecer o saco dele o episódio inteiro, porque ele merece. Seja bem-vindo, Xi. Olá, cafeína, olá, Paty, sim, sou eu. Tô nervoso, mas já tomei meu fosfosol aqui pra ativar a memória, porque se a gente vai falar da época em que eu era aluno, olha, a gente vai ter que fazer uma viagem bem longa aí, viu? Porque eu não cheguei a pegar a época que tinha palmatória na escola, mas eu tive professores que escreviam 50 na lousa, com CO, não com QU, pra vocês terem uma ideia. Ah, que droga, a tia Neide já tava falando aqui, lembra da nossa época, Xixi? A nossa época era diferente. A gente levantava quando o professor entrava na sala. Sim, cantava o hino nacional logo de manhã. Quem é que aguenta um negócio desse, pô? Cantava o hino nacional. Olha, você sabe que na minha escola não era só o nacional, eram 3 seguidos. Era da bandeira, da independência e o nacional. A gente tinha que cantar a cada 15 dias o hino da cidade de São Bernardo do Campo. Olha! Aliás, eu vou começar a cantar aqui, ouvintes, prestem atenção. Uma palhinha. Começa com Salve São Bernardo do Campo e do nosso lar. Até São Bernardo era do lar? Que vem o raiar da aurora nos contrafortes da Serra do Mar. O que é contraforte? É de costa. Ah, tá. Porque eu ia perguntar pro X se ele cantando o hino todo dia, se ele sabia o que era um impavo do Colosso. Não, eu não sabia nem o que eram essas palavras. Eu demorei um tempo pra entender o que eu tava cantando, né? Pra mim era a Impasso do Colombo, sei, qualquer coisa assim que eu ficava cantando. O herói cobrado, né? Meu Deus. O herói cobrado, pra mim, era o personagem. Em prato forte, essas coisas, sabe? Assim, naquela época, até alguns cadernos vinham com o hino impresso, né? Na página de trás do livro, mas eu confesso que eu demorei um tempo pra aprender, né? Eu ficava lá mexendo a boca. Sabe aqueles coral de igreja? Eu ficava olhando pra um lado e mexendo a boca, assim, até acabar, porque eu não sabia o que eu tava fazendo lá, não. Ah, eu era nerd, aquela que eu tinha que estar lá na frente e cantar direitinho, em voz alta, pra professora olhar pra mim. E se a professora não estivesse olhando pra mim, eu ficava muito chateada. Ah, olha aí. Filha única nerd, eu precisava de atenção. Você é o que a gente chama de teacher's pet. Isso, exatamente. Eu era essa e eu ficava olhando assim, a professora, olha pra mim, olha como eu tô acertando, olha pra mim. Eu ficava... Olha como eu sou boa aqui, ó. E nas partes difíceis, que todo mundo fala assim, ficava enrolando, né? Aí eu mostrava, olha, eu tô fazendo certo, eu cantava mais alto. Achava. Aí que você brilhava, tu, empávido Colosso. É isso. Eu era muito nerd, muito chato. Eu perdi a conta de quantas vezes, quando chegava naquela parte do braço forte ou do futuro, seu futuro, não sei o que lá, eu cantava bem baixinho pra ver se eu tava, né, se tava todo mundo cantando o que eu ia cantar mesmo, aí eu continuava, entendeu? Fazia isso também. Não vou negar. Então. No meu Era colégio engraçado. ainda tinha o nerd, mais nerd ainda, porque o diretor do meu colégio, ele tinha um microfone. E aí ele era empolgadão, né, com relação a esse microfone dele. Ele cantava no microfone? Não, tinha aluno que pegava o microfone pra cantar o hino. Que nunca era eu, porque obviamente eu tava escondida. Nossa, era o karaokê do hino. Inclusive, dia desses, um amigo meu encontrou a menina que cantava o hino. Aí ele falou, Patrícia, fui no lugar tal, adivinha quem tava lá? Eu, quem? A menina do hino. Que eu não sei nem quem é, porque na hora... Você já pensou você ficar conhecida a vida inteira com a menina do hino? Que merda, né? Coitada, ela deve ter, até hoje, ela deve ter um youtuber, deve ser youtuber, onde ela canta o hino toda semana. Com o microfone. Escuta, vocês também tinham que hastear a bandeira ou não? Sim, na quadra, né? Aí o legal de quem tava lá assistindo a bandeira é que eles não cantavam, eles estavam mais concentrados ali na bandeira. Eu queria muito ser aqueles caras lá, sabe? Nunca consegui ser. Olha, sabemos aqui, denúncia, o sonho do Xi era hastear a bandeira. Eu, graças a Deus, nunca fiz nada disso, que eu nunca quis participar desse balaio. Não, eu queria estar gritando lá na frente pra professora ver que eu sou mais legal. Eu queria chamar a atenção.
Mas a gente já começou falando das nossas escolas, né? Eu queria lembrar aqui, primeiro de tudo, começo de tudo, né? Nossas primeiras professorinhas, essas lembranças que a gente tem. Eu lembro que, engraçado, minha cabeça de nerd é muito louca, que eu lembro o nome das minhas professoras desde a primeira série, assim, desde o prézinho. Eu lembro o nome completo delas. Uau! Tudo bem, ajudou eu ficar 8 anos numa escola, né? Eu fiquei do pré à 8ª série, 9 anos, na mesma escola. Então foi meio que aquela coisinha de família já virou, né? Mesma turma, mesmas pessoas e tal. Mas eu decoro o nome completo de turma, de pessoas. Eu ocupo um HD que poderia estar usando coisa útil e que remunerada, mas não. Eu lembro disso. E eu lembro, a minha primeira professora chamou Tereza Cristina. Ela era professora de piano, eu achava ela chiquérrima no primeiro ano, porque ela dava aula de piano. A coisa mais chique do universo era quem tinha piano. Eu concordo até hoje. Inclusive. Isso não mudou, não. Pois é, imagina isso em 89, né? Em 90, era muito chique. Então, eu achava ela o símbolo da elegância, assim. O meu sonho era ser Tereza Cristina. Se tornou Tereza Cristina? Ah, mas nem perto. Beijo, Tereza Cristina. Mas infelizmente não cheguei perto. Segundo ano tinha a Cibele, eu não era muito fã de Cibele, não sei porquê, passou batido. Mas a grande história da minha professorinha Helena foi no terceiro ano, professora Alcione, e aqui eu tô mudando os nomes pra não expor-la. Mas ela me marcou muito, porque ela era diferente das outras. Todas eram muito menininhas, novinhas. Na nossa cabeça era tudo velha, mas hoje tinham 20 anos, né? Uhum. Mas eram todas menininhas, novinhas, tal, não sei o quê. E Alcione era uma professora um pouco, aparentemente, mais velha. Ela devia ter uns 30, né? Aparentemente mais velha, mais gordinha, mais alta. Ela tinha 1,85 m. Ela era um personagem diferente das outras. E ela assustava a cada turma que passava. Tipo, nossa, ela deve ser brava, nossa, porque ela falava alto. Ela chamava atenção na escola. E eu lembro que quando eu passei pro terceiro ano, eu falei, como é que eu vou fazer para conquistar ela? Porque eu era essa nerdinha criança. Eu tinha que ser unanimidade, né? E eu comecei a puxar muito saco dela no começo. E ela me puxou. Eu lembro até hoje, eu não sei fazer contas, mas era a terceira série do primário, na nossa época, falava primário, né, Chile? Assim, era o ginásio, depois o colégio e a faculdade. Isso, é isso. Então era o primário e ela me puxou logo no comecinho, primeira semana, nunca vou esquecer isso. Falou, vem cá, meu bem, tudo bom, bonitinha, querida, vamos conversar. Não precisa puxar meu saco. Ai, meu Deus, ela estourou a sua bolha. E eu fiquei roxa, azul, devo ter ficado quente. Sabe quando você sente quente de vergonha? Porque ela percebeu, né? Eu falei, mas desculpa, eu só queria te agradar, né? E tal. Ela, não, você já me agrada, você já é legal, não precisa fazer isso não. Viu? Seja você aí, tira nota boa, estuda, conversa comigo. Ela me tratou meio de adulta, né? Uhum. E pela primeira vez alguém tinha acabado com o meu disfarce. Olha aí. E ela me desmontou, e eu acho que ali foi uma lição de vida pra mim. Porque eu nunca mais fiz isso. Foi o dia que você descobriu que as nuvens não eram de algodão. Exato. Mas você vê como foi importante isso, porque eu não tive isso, assim, foi uma coisa que passou batido em casa, família e tal. Ela percebeu, e ela veio conversar comigo no cantinho e tal, e ela meio que começou a me tratar como uma, assim, colega, meio adulta já, e aí eu me senti super amiga dela, sabe? A gente conversou no canto, a gente é amiga. E foi importante pra minha vida isso. Nos outros anos, depois em outras coisas que eu fazia, eu já não começava puxando o saco da pessoa pra ser legal. Sério, você? Olha só que lição de vida que eu aprendi com o professor Alcione. Beijo, professora, você é incrível. E tomara que você tenha tido um destino melhor do que a terceira série. Ele trouxe uma melancia pro professor. Quem trouxe uma melancia? Eu que bloguei na latinha. O mestre linguiça parece um cano de espingarda. O que você disse, Chaves? Mas, Xi, você lembrou de alguma dessa professorinha de criança? Pois é, então, eu forcei um pouco a memória e você acredita que eu ainda lembro do nome da minha primeira professorinha, aquela do Jardim da Infância, que eu comecei bem cedo. A minha mãe acho que não me aguentava em casa, ela me botou no Jardim da Infância com 4 anos. Então, assim, eu lembro da dona Leila, que me aturou lá naquele ano, e depois eu
fui pro prézinho, né? Com a dona Lúcia, também lembro o nome dela, mas aí é por um outro motivo, é porque eu consegui a façanha, né? A minha vida escolar começou com uma grande façanha, que foi repetir o pré-primário. Ah, não. Oi? Mas você desenhou errado um poste? O que foi? Eu fui desenhar o número 2 como pato, não como ganso, não deu muito certo. Não... Reprovado em desenho, né? Então, o que aconteceu é que eu era muito novo, eu tinha 5 para 6 anos quando eu terminei o prézinho, e aí a direção da escola não deixou eu passar para o primeiro ano, e eles sugeriram que eu refizesse o pré-primário. Então, eu consegui essa façanha, eu reprovei o pré-primário. Eu nunca conheci ninguém que fez isso. Fez 2 vezes pra ter certeza que você estava preparado, anos né? 70, né? Ninguém confirmava nada, ninguém conferia nada. Quando eu fui ver, eu quase me formei com 15 anos. Eu lembro que isso dependia do aniversário que você fazia, né? Então, assim, como eu faço em agosto, era meio do ano, então, se fosse semestral e anual, tinha diferença dos anos, né? Então, eu entrei na primeira série com 5 anos de idade. Olha. Caraca! Eu fiz 6 anos, tanto que eu entrei na faculdade com 17. Olha! Mas isso é uma coisa que hoje acho que não acontece mais, né? De datas, idades e tal. Mas pra mim eu achei que foi horrível, porque é muito cedo pra você ter a maturidade das coisas. Sim. Eu me exigi muito. Eu queria ser adulta junto com as pessoas. E nessa idade, nessas fases faz diferença. Você tá com 17, 18 faz muita diferença. Uhum. E faz muita diferença também quando você tá inserido numa escola em que você não faz parte do público, sabe? Eu estudei em escola particular, do jardim até o 3º ano. E eu não me encontrava lá, não tinha amigos, eu detestava ir pra escola, eu não falava com ninguém. Inclusive, eu lembro, eu gostava de desenhar, né? Então, toda vez que tinha uma prova, eu terminava a prova rapidinho e ficava lá desenhando no verso da prova. E aí a professora adorava os meus desenhos e pedia pra eu desenhar na lousa. E eu queria que o chão se abrisse, né? Satanás desse me pegar naquele momento que a pior coisa do mundo é você estar sendo exposto, né? Ainda mais sendo exposto, tipo assim, olha, como ele é bom de aluno, ele tem tempo para desenhar, e todos os seus amiguinhos olhando com aquela cara, tipo assim... Ser o exemplo, essa coisa de eu ser a puxa-saco e tal, me fez esse problema também, de ser o exemplo, tipo, olha como ela faz. E você não pode fazer errado mais, né? Era isso que eu ia falar. A cafeína, o sonho dela seria ser a criança que vai no quadro. Que apaga a lousa. Eu era essa pessoa mas a pressão era muito grande. Eu não dormia à noite se eu tinha que fazer isso no dia seguinte. Louco. Porque era muita pressão. Mas eu sempre fui assim, desde criança. Era muita pressão eu ser o exemplo do negócio. Então eu tinha que fazer perfeito. Se alguém falasse, não ficou tão bom, eu travava. Nossa. Eu não sabia lidar com isso. Então tem os dois lados, né? E fora que eu disse, fazia diferença a idade. Eu entrar com 5 anos já fez diferença. Eu ser mais nova. Na minha cabeça maluca de criança, eu tinha que provar, sabe, o tempo todo. Olha, eu consigo também. Agora, de desenho ia ser fácil, porque o Xi fez 2 vezes o pré exatamente pra aprender a desenhar. Já chegou gabaritado. Ninguém sabe colar macarrão em cartolina que nem eu. Massinha, né? Sair perfeito. Opa! Ô, Patsy, qual foi sua professorinha Helena? Cara, olha, eu já vou destruir as coisas, então. Eu comecei a estudar antes de entrar na escola, né? Porque o meu irmão, ele é mais velho, e eu via meu irmão lendo, e eu queria aprender a ler. Aí eu, como uma boa criança pentelha, eu enchi o saco da minha mãe pra me colocar numa explicadora que eu queria aprender a ler. Então eu fui alfabetizada, acho que 3 ou 4 anos, alguma coisa assim. Nossa, cedo. É porque eu queria seguir meu irmão, né? Eu via meu irmão lendo quadrinho, Turma da Mônica, eu achava aquilo o máximo, meu irmão me zoava, né? Aí eu fui alfabetizada muito cedo com a tia Simone, que era uma explicadora que minha mãe me pagava pra eu aprender a ler. Então, quando eu entrei na escola regular, eu pulei de série. Eu adorei esse termo, explicadora, é isso? Tu não sabe o que é uma explicadora? Não. Eu acho que eu perdi isso. Acho que é só no Rio que tem. É uma... Sério? É só no Rio que tem explicadora? É alguém que explica as coisas. Olha, nós somos explicadoras de podcast. Não, então, explicadoras são professoras também, que dão aulas de apoio, né? Se você tem dificuldade de matemática. Reforço. Isso. Reforço. Aí você tem uma explicadora de matemática, né? Aí eu pedi minha mãe pra ela me colocar na explicadora do meu irmão, só que ela me ensinou o básico. A ler, escrever, contas, né? Soma, multiplicação, divisão,
divisão, então quando eu entrei na escola eu já sabia fazer tudo isso. Olha aí, a Paty é daquelas que chegou já, é tipo aquele pessoal que já assistiu o filme e fica no cinema, tipo, não, agora ele vai fazer tal coisa. E toda a classe, tipo... Mas deve ser aquela aluna insuportável, né? Que eu era, porque eu fiz o Jardim 1, 2, 3 na privada. E aí, meu pai perdeu o emprego e tal, né? Fui fazer o pré numa escola pública durante 6 meses, que era aqui perto de casa. E desses 6 meses foi o pesadelo da minha mãe. Porque eu passava o dia desenhando. Que não era uma coisa que a escola privada particular antes ensinava, palavrinhas, essas coisas, né? E eu era insuportável da escola, porque eu já era desde criança, e eu ficava, enquanto as crianças ficavam desenhando, eu falava, você não sabe ler! Meu Deus! Você sabe o que é isso em inglês? Olha, você sabe que tá escrito Coca-Cola aqui? Meu cafeína fazia bullying intelectual, que cruel isso. Eu fazia bullying no prezinho. Com as crianças da escola municipal aqui. E aí a professora que chamava Cristina, na época, que é o mesmo nome da minha mãe, por isso que eu lembro, ela chamou minha mãe e falou assim, olha, dá um jeito na tua filha aí, né? Que aí tá traumatizando as crianças, hein? E tal, né? E aí minha mãe foi obrigada a me tirar e foi procurar uma escola particular que ela pudesse pagar, coitada, na época, né? Porque eu tava à frente, a frente era saber escrever meu nome, sabe? Mas eu ficava tirando sarro das crianças lá que tava desenhando. Monstro. Até porque eu nunca soube desenhar. Aí, ó, tá vendo? Não, mas eu nem tive tanta diferença assim, porque quando eu entrei na escola, a minha mãe conversou, eu fiz até a 8ª série no público, só o ensino médio que eu fiz no particular. Quando eu entrei na escola, minha mãe conversou com a diretora e falou, então, minha filha lá já é alfabetizada, ela já sabe fazer as operações básicas de matemática. Então, o que a escola fez? Me colocou no jardim e no meio uns 3 meses depois eles me fizeram uma prova com conteúdo da turma seguinte, né? E aí eles me pularam. Aí eu fiquei 6 meses em uma turma, 6 meses na outra, e no ano seguinte eu já tava na primeira série. Aí foi tudo muito rapidinho. Eu não fiquei muito tempo no pré, nada disso. Mas como são as coisas, né? E aí eu tive a tia Ivana. Você já teve uma bronca muito forte de infância que você lembra, que você aprontou, Paty? Eu acho que eu era 7-1, né? Eu arrumava briga, mas eu arrumava briga na maciota, o professor não via, na frente do professor eu era uma boa aluna, inteligente, por trás eu tocava terror. Depois eu virei o aluno trouxa. Eu só fui esse tipo de aluno bravo quando eu era jardim, CA, início da primeira série. Esse primeiro ano. Depois não, eu virei uma bundona. Inclusive já até fiz xixi nas calças quando era criança, porque a professora não falou, vai no banheiro. Pode ir. Esperando ela dizer que sim, me mijei. Sério. Aí ela olhou, eu já disse que você pode ir. Aí eu saí correndo. Mijada. A Patrícia criança só passava vergonha. Você devia ser uma criança boazinha, Paty. Eu era mais faladeira, mas boazinha. Sim, eu só nesse primeiro ano que eu era mais braba, que foi a época que eu arrumei briga na escola. Depois desse primeiro ano eu só arrumava briga se alguém viesse de graça por cima de mim, que aí eu batia mesmo. Mas fora isso era tranquilona. Tava acostumada a bater no irmão em casa, né? Exato. Normal. Eu brincava de briga com meu irmão. Eu já sabia bater nos outros. Meu irmão não podia me bater porque eu era muito criança. Oxi, você teve essa vergonha gigante aí, alguma coisa de infância que você lembra? Algum trauma delicioso pra gente degustar? Eu repeti pra Prezinho, isso aqui é uma vergonha maior que essa. Eu vi todos os meus amiguinhos indo estudar no primeiro ano e eu lá pra trás. Mas você tinha essa consciência de repetir ou não? Eu vou falar a verdade, eu nunca gostei muito de escola, né? Então pra mim, assim, eu achava um saco ter que ir pra escola, eu podia estar em casa assistindo televisão, fazendo meus desenhos, então assim, eu nunca fui muito de ligar pra isso não, mas eu lembro de ver na hora do intervalo meus amiguinhos, quer dizer, amiguinhos, eu não tinha muitos amiguinhos, né? Mas eles estavam lá no grupinho deles, agora eles eram mais velhos, né? Então eu não podia ficar circulando com eles e eu lá junto com a outra galera. Vergonha mesmo, eu era muito tímido, né? Como eu não gostava de estar lá, eu ficava na minha, quieto, e a professora chegou a chamar minha mãe pra ir lá, assim, recomendar que ela me levasse pra um psicólogo, porque eu não era normal. E olha que pra época isso era inovação, né? Ninguém falava em psicólogo naquela época, né? Com certeza. Até minha mãe ficou assustada, mas tipo assim, o que ele fez, né? Tipo assim, não, é o que ele não faz. Ele não conversa, ele não fala nada com ninguém. Ele fica o tempo todo desenhando aí.
Era orientadora pedagógica, né? Minha mãe me conta que meu primeiro dia de aulinha, ela chorou a cântaros, filha única, aquela coisa mimada, e eu nem olhei pra trás de vergonha da minha mãe, né? Aí, foi bem isso. Eu entrei na escola como se nada tivesse acontecido. E a orientadora pedagógica, no final do dia, chamou minha mãe quando foi buscar, minha mãe toda emocionada, primeiro dia da minha filhinha, né, e tal. E eu lá, impávido colosso, não abri a boca, não falei nada. E aí a orientadora falou assim, mãe, foi tudo bem e tal, ela só não interagiu muito com os coleguinhas, mas ela vai se acostumando, né? Aí minha mãe pegou no colo e falou, como é que foi, filhinha? Você não gostou da escola, dos amiguinhos? Como é que foi? Eu falei, mãe, aqui é legal, só que tem muita criança. Meu Deus! Sempre exausta. Eu falei isso com 4 anos. A insuportável, né, a cafeína na escola. Cafeína não gosta de criança até hoje. É verdade. Mas minha mãe falou que ela segurou o choro, porque ela falou, o que eu fiz com a minha filha, sabe? Porque eu não tinha realmente muita interação com criança até ir pra escola. Porque minha família não tem muita criança. A que tinha da minha idade morava longe. A gente se via nas férias só, sabe? Então eu não tinha interação com criança, era só com adulto. Então eu entrar num lugar que tem um monte de criança, eu fiquei apavorada. Meu Deus do céu, gente. Diz que a professora disse que no começo era assim, as crianças iam falar comigo, eu saía, sabe? Tipo, que medo. Sai daqui, pirralho. Olha, isso diz muito sobre mim, né? Não se misture com essa gentalha. Tá! Não sou professor, nem meu nome é linguiça. Sou linguiça e meu nome é professor. Agora, nesse primário aí, inclusive com essa professora Alcione, eu tive uma vergonha, uma falha de caráter minha, que já começou nessa idade também, porque todo ano tinha a feira de livros na escolinha. E o que eles faziam? Eles colocavam livros da biblioteca, usados e tal, em que a gente pudesse levar pra casa como presente. Só que a gente tinha que escolher só um por pessoa, por criança. E aí, nessa terceira série, eu já era a pessoa que queria, né, mostrar que eu era inteligente e tal. Eu peguei um livro e levei pra casa. Só que ele era muito pequeno, eu não gostei do livro, eu li inteiro à noite, sabe? Olha que nerd. A nerdona do rolê. O que eu fiz? Eu rasguei o livro. Que isso? Meu Deus. Porque eu falei, eu vou levar amanhã pra professora e falar que veio com defeito. E aí ela troca por outro. Olha que falha de caráter. Cafeína criança, que monstrinho. Tô com medo. Olha que falha de caráter, eu juro que eu fiz isso. E aí eu levei pra escola o livro rasgado. Falei, professora, esse livro que eu peguei ontem veio com defeito. Veio assim, eu queria trocar por outro. E ela olhou o defeito. Né? E olhou pra tua cara? Olhou pra minha cara e falou assim, nossa, mas parece que alguém rasgou. Falei, não sei, veio assim. Mas quem rasgou, tia? É essa a pergunta que eu quero te fazer. Ela falou assim, tudo bem. Ela fez assim, ficou assim, desconfiada. Falou, pega outro livro. Eu peguei outro livro aí, achando que eu tinha feito um negocião, né? No final da tarde, vai a professora falar com a minha mãe. Olha, aconteceu isso, aquilo. Nossa, minha mãe veio como se fosse um trovão pra cima de mim. O que você fez e tal? Eu falei, mãe, a gente ganhou. Meu Deus. E aí, foi o primeiro esporro que eu levei no sentido de ser um mau caráter, né? Eu juro, como criança eu tinha achado o plano perfeito. Criança pensa do jeito simples. Pensa que pra mim não tinha problema. Porque eu tava mostrando que eu li 2 livros. Todo mundo só leu um. E rasgou ainda por cima, rebelde. Nossa, mas eu levei uma bronca da minha mãe, passei uma vergonha, porque ela fez o dia seguinte eu ir lá e falar pra professora que eu tinha feito isso. Eu falei chorando, soluçando de vergonha. Foi traumatizante esse dia de mau caráter. Até hoje eu não cometo nenhum crime por causa daquela vergonha. Olha aí, ó. Viu? Funcionou. Beijo, Alcione. Viu? Esse foi o meu conceito de roubar bala na Americana, sabe? Foi aí que foi o que fez o seu caráter pra nunca roubar bala lá. Pois é, foi isso que moldou meu caráter. Eu morria de medo de fazer alguma coisa errada, exatamente pra não dar essa vergonha de falar na frente. Todo mundo da sala ficou sabendo, sabe? Aquele climão chato. E ainda falaram assim, ela é nerd rebelde, rasga as coisas. Não empresta livro pra ela, não. Né? Isso aí, ó, é a comprovação que é de pequeno que se torce o pepino, tá vendo? Tá vendo?
eu tinha... Você acha que eu não sabia que tava errado? Lógico que sabia, né? Eu só queria... O crime perfeito é aquele que ninguém descobre. Só isso, né? Descobriu, eu me arrependi. A gente só se arrepende quando descobre. Não tem jeito. Vocês já tiveram medo de algum professor? Claro, clássico, claro. Hein? Qual era a série? Eu acho que foi logo no segundo ou terceiro ano. Tinha uns professores super sérios. Naquela época era uma coisa bem diferente do que é hoje, né? Um professor mais amigo. Naquela época, quando eu era criança, o professor era uma santidade, era uma presença ali que você não questionava. Então eu tinha medo, assim, porque o pessoal era sério. Não tinha essa coisa de amiguinho, não. Vários. Você teve, Paty, esse cara que teve medo, assim? Eu tive alguns. Eu tive 2 anos de aula com uma professora que eu tinha medo. A tia Selma. Tia. Ela foi minha professora da... Já é assustador ser tia, né? Ela deu aula na 3ª e na 4ª série do Fundamental. Caraca, sério, quando eu conheci, a mulher era muito braba, seríssima. Sabe quando aquela pessoa que tu pensa, vou tomar porrada, tenho certeza dessa mulher. E ela me deu aula o ano inteiro e eu toda cagada. Quando acabou a 3ª série, que eu soube que ela ia me dar aula na 4ª série, eu tive uma crise de choro, eu implorei pra minha mãe me trocar de escola, que eu não queria ter aula com ela de novo. Minha mãe olhou pra minha cara e falou assim, não, você não aguenta um ano, você aguenta outro, vai lá. E aí eu tive mais 1 ano de aula com ela. No fim das contas, hoje em dia, enquanto professora, eu sou a Selma. Selma, te entendo, beijo. Se tornou a Selma. E tinha uma outra professora, mas essa não foi minha, mas essa era tão braba que ela transcendia classes. Eu tendo aula com Selma, apavorada, eu ouvia tia Cláudia gritando na sala do meu primo. Mas Cláudia dava uns gritos que eu ouvia da minha sala, como se ela estivesse ali comigo. Eu tinha um cagaço, aquela mulher inenarrável. É um professor que grita, é terrível. Né? Não, e ela não gritava, ela falava, mas era um vozeirão que reverberava tudo. E eu só quem não tinha mais medo dela do que eu era o meu primo, porque ele era aluno dela. E aí os anos se passaram, nunca tive aula com a tia Cláudia. Entrei no ensino médio, fui pra outro colégio, aí fiz os amiguinhos lá no colégio e um dos meninos virou um dos meus melhores amigos. Dia desses, no caso, lá no ensino médio, estava eu com meu amigo e aí a mãe dele veio buscar ele. Para o carro, desce tia Cláudia. Na moral, quando eu vi tia Cláudia vindo, eu olhei pra cara dela, aí virei pro meu amigo e falei assim, aquela mulher ali deu aula no meu outro colégio, tenho pavor dela. Aí ele, com a roupa assim, eu, aí ele, é minha mãe. Aí eu, o quê? Eu tava tocando a música do Darth Vader, né? Eu virei e falei assim, eu tenho pavor da sua mãe. E ele, ela tá vindo pra cá, ela tá vindo me buscar, eu, tchau. Isso aí seria legal se ele falasse, eu também, né? Depois ele falou, minha mãe é braba mesmo, você tem medo dela com fundamento, tá errado não. E ele contou pra ela. Caramba. E aí ela te deu 3 tiros? Não deu 3 tiros, mas ó como nos abraçamos. A merda dele é grande, porque eu tenho 2 melhores amigos. Um é filho da tia Cláudia. O outro é primo do filho da tia Cláudia, sobrinho da tia Cláudia. Nossa. Certo? Rolou tem um karma aí. Certa vez Nossa. Um karma. Eu tava na casa do Eric, que é o sobrinho da tia Cláudia. Aí reunião de família e tal, não sei o que. Aí, só que o pessoal da família ia chegar depois. A gente passou a tarde lá, jogando e tal, não sei o que. Quando o pessoal da família chegou tia Cláudia. Aí eu virei pro Eric e pro Renan, que é o filho dela. Eu falei assim, olha só, tô indo, beijo, tchau. Quando eu tô passando pela porta da casa, do apartamento, né? Aí o Renan vira pra mãe dele. Mãe, Patrícia bem tem medo de tu? Desde a época da escola, porque você deu aula no colégio dela. Aí ela, é? Então chama ela aqui. Eu desci 3 andares em 2 segundos. Eu fui embora. Eu larguei Eric, eu larguei Renan, eu fui embora de noite sozinho. Foda-se. Meti o pé. Tia Cláudia assustadora. Mas hoje em dia eu sou amiga de tia Cláudia. Ela é um amor de pessoa. Ela é braba mesmo, mas ela é um amor de pessoa. Vou falar em tia Cláudia, você chega lá a apanhar de professora? Não. Não? Nunca. Nunca, eu apanhei. Tu já? Ai, tá. Agora o Chi vai lembrar das palmatórias. Não, foi reguada. Levei uma reguada na cabeça porque eu tava olhando pra trás durante a aula. Gente, mas era o Snape? O Snape faz essas coisas. É, tipo isso. Só que ao invés de uma varinha de condão, era uma régua de madeira mesmo. Mas você mereceu. Eu mereci, alguém chamou meu nome e eu olhei pra trás pra ver o que era, de repente, plá! Dá-lhe pra aprender a não olhar. Tava muito desperto. E responder quando chama o seu nome. Entendeu? Não olhar pra qualquer um, né? Não, eu já tive um professor no ensino médio que era desses malucos, assim, que tacava apagador nas pessoas, assim. Chegou a ter problema com diretoria e tudo, assim. Ele ficava nervoso, alguém conversando, não sei o que, ele pegava o apagador e tacava na pessoa, assim.
loucaço. Assim, mas assim, era uma época de aquelas, sabe aquelas escolas cursinho, né? Todo mundo achava engraçado isso, né? Agora, medo mesmo eu tive já na faculdade. Porque eu era toda essa nerd aí até o ensino médio, sempre fui. Chegou na faculdade, eu vou tirar de letra. Sou nerd, vou tirar de letra. Primeiro bimestre de provas, maior nota, 5. Porra, te entendo. Eu entrei num pânico, porque eu nunca na minha vida tinha tirado essas notas, assim. Eu fiquei apavorada. E aí, como uma boa nerd ninfeta de 17 anos, fui tirar satisfação com o professor da faculdade. Marquei horário, fui lá com a minha prova, sentei. Pela primeira e última vez na vida fiz isso. Sentei com ele, ele era terrível. Depois ele virou diretor da faculdade. Vamos chamar ele de outro tempero, que era o nome dele, de Senhor Orégano. O Dr. Orégano, ele era terrível. Todo mundo na faculdade morria de medo dele, porque ele era o contrário da tia, da Patsy. Ele é o cara que falava baixo. 1000 vezes tia Cláudia. Beijo, tia. Ele era o cara que dava aula sentado, olhando pro livro, lendo, falando baixo. Que não olhava pra nossa cara. E aí ele dava medo, né? Aí fui lá, porque minha última gota de coragem foi naqueles 17 anos. Eu sentei na frente dele com a minha prova e falei, professor, eu acho que isso aqui não está certo. Eu gostaria de revisão. Ele virou pra mim e falou, qual é o seu nome? Aí eu falei, aqui ó, sou eu aqui? Aí ele falou, você sabe que eu posso abaixar mais a nota, né? Puta. Aí eu, mas não, não, é que ele, não, se você me pedir de novo eu vou baixar mais. Que babaca. Eu segurei o choro, porque eu ainda era uma adolescente, eu segurei o choro e falei, tá bom, obrigada. Aí ele falou assim, ó, se você continuar com essa atitude, você pode mudar de faculdade, que aqui não é pra você. Que cara escroto. Eu saí de lá tremendo. Mas olha, foi uma lição de vida, eu nunca mais reclamei. Uau. Não, mas aí não. Eu tinha muito medo dele. Aí o que ele fez? Ele me pegou pra Cristo, claro. Eu percebi que quando você faz isso, o cara te pega, né? E aí no meio essa foi a maior vergonha da minha vida, de aula, assim. No meio da aula, a gente entrava às 7 da manhã, eu trabalhava à noite, tinha um monte de coisa na época. Eu dormi. Eu encostei e dormi na aula. E aí eu só lembro de acordar e tá um silêncio na sala. E ele olhando pra mim. Uau. Aí ele fez a mocinha ali, ó, que tava dormindo. Na minha sala tinha 60 alunos no primeiro ano. Todos olhando pra mim. Eu não sabia o nome de ninguém no primeiro ano. Mas ele sabia o seu. Aí eu já levantei tremendo e tal, sim. Ele falou, levanta, vem até aqui e explica o que eu acabei de falar. Que cara babaca. Que filha da puta. Olha, eu fico embargada até agora de lembrar o quanto eu fiquei nervosa aquele dia. Eu tremia e eu não sabia o que fazer. Aí todo mundo me começou, em vez de zoar, todo mundo me olhava com pena, sabe? Ai. Começou a me olhar com pena, que é pior ainda do que de zoar. Caraca, que cara escroto. E aí eu levantei, eu sentei ali na mesa dele e eu falei, era desse capítulo? E eu comecei a falar e todo mundo, aquele silêncio na sala. E ele falou, sim, é a partir desse capítulo, pode começar. E eu, sem brincadeira, eu fiquei os últimos 15 minutos de aula lendo. Então, no capítulo tal, e comecei a ler igual a ele. Sim, foi o artigo tal, não sei o que, e ficou aquele climão, tocou o sinal, ele pegou as coisas e saiu, e todo mundo continuou sentado olhando pra mim. Aí você foi falar assim, a turma está liberada. Eu falei, eu nunca mais vou voltar pra essa faculdade. Eu pensei. Mas foi até uma coisa depois legal, porque quem veio falar comigo veio do tipo, nossa, tá tudo bem e tal, pô, que sacanagem. Todo mundo ficou meio com pena de mim. Também não, professor. Ninguém me zoou. Pelo menos na minha frente, né? Mas depois disso eu também não dormi mais. Comecei a ficar bem acordado. O pessoal teve trauma nessa faculdade, né? Porra. Esse primeiro ano foi tenso. Depois eu passei a faltar. Aí começou a jogar truco, aí tudo melhorou, né? Isso, aí eu comecei a faltar, não entrar nas aulas, depois eu pegar a matéria de alguém. Mas no primeiro ano eu quis ser a nerd do primário, né? Eu quis ser, e aí deu tudo errado. Nossa, como eu fiquei nervosa aquele dia. Nossa, a gente tá falando muito mal de professor, né? Vamos continuar, eu lembrei de uma história que você falou aí. Meus ouvintes, esse é o especial Dia dos Professores. Sejam bem-vindos ao Papo Delas, uma homenagem. Quase. Não, mas só uma parada engraçada que aconteceu. Primeiro, a parte ruim. Primeiro semestre de faculdade. Tinha uma matéria que eu sempre dormia na aula, porque eu não conseguia ficar acordada. Era depois do almoço, a matéria era chata, o professor falava lento. E aí, pela primeira vez na vida, eu repeti. E acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Completamente descompensada, porque eu era bagunceira um pouco, sim, mas eu era nerdona. Só tirava nota boa. E aí, isso moldou
o meu caráter pro resto da faculdade, que eu passei a ter um cagaço de repetir de novo e atrasar minha vida toda. Foi pro truco também. Também, mas aí são nas sextas-feiras. E eu comecei a ficar doida pra sempre tirar nota boa, nunca tirar nota ruim. Só que no segundo período a gente tem, lá na faculdade, 2 matérias muito difíceis, com muito conteúdo, que é bioquímica e fisiologia. Teve um dia que eu tava na merda. Aí eu tinha tirado uma nota baixa em fisiologia, eu tinha chorado igual uma condenada, falando, eu vou repetir de novo, que não sei o que. E fui pra aula de bioquímica. Aí eu tô lá na aula, só o corpo presente, a alma não tava lá. Aí o professor virou, só nesse dia, nunca mais ele, também acho que ele ficou traumatizado. Eu olhei pra cara dele e falei assim, professor, não sei a resposta. Aí ele, mas você nem olhou pro quadro pra ler a pergunta. Aí eu virei pra ele e falei assim, professor, independente da pergunta que o senhor fizer hoje, eu não sei a resposta. Aí ele olhou pra mim, eu não sei meu nome. Pena ele. Você tá bem? Eu não tô bem. Não, lá na faculdade os professores sempre foram muito maneiros, sério, o único professor cuzão que teve, ele gostava de mim porque ele me achava bonita. Aí eu virava assim, valeu. Mas ele era babaca com o resto da galera. Essa de reprovar, a única vez que eu reprovei, que foi na faculdade também, foi com uma professora que eu vou falar o nome real, porque eu odeio, Elizabeth. E ela fazia chamada oral em público, no auditório. Ai, e a prova final dela era com o auditório cheio e chamava nome por nome, subia lá na frente de todo mundo e respondia a pergunta. Era isso. Pelo amor de Deus. E você passava, 3 horas lá até ser chamado, né? Porque era 1 por 1. E aí ficava aquela tensão, se assistindo as pessoas reprovando ou não e tal. Mas era uma estratégia dela, ela faz isso até hoje. Fazer a pessoa passar vergonha? Desesperador? Porra! Que é isso? O bullying total, desesperador. E foi a vez que eu reprovei, porque eu tinha estudado tanto, era tanta matéria, tanta coisa, que sabe quando você não sabe mais nada? Uhum. Eu tava nesse nível de nervoso, vai dar branco com certeza, e foi o que aconteceu. Ela me chamou lá, o auditório, já tava pela metade, pelo menos. Então, assim... Aí ela fez a pergunta, e aí sabe quando você começa a enrolar? E foi o que eu fiz, eu comecei a falar tudo que eu tinha estudado na minha cabeça, que provavelmente não era pergunta. E eu comecei a falar, ela fez assim, não enrola, não sabe, não responde. Ela fez assim. Filha da... Nossa. Eu só lembro que eu falei assim, não sei. E aí fica aquele, né, sempre assim. Ai, caraca, coitada dela. Aí ela só pegou minha pasta, colocou do lado e falou, próximo. Ai, gente, nossa, Cafinho, você quer uma Meu pasta? Deus. Aí eu peguei minhas coisas e o próximo já levantou e eu reprovei, foi isso. Foi uma delícia. Pelo amor de Deus. Essa professora faz isso até hoje aí, um beijo pra ela, então. Vocês estavam falando de faculdade, eu lembrei de uma parada. No meu primeiro ano na faculdade, eu fiz propaganda e marketing, né? E eu tive aula com o filho do Graciliano Ramos, o escritor. Ai, que chique. Chiquérrimo, só que o cara era todo rebuscado, né? Ele era super serião e a minha turma era uma turma de palhaços, né? Então era aquela briga constante, ele vivia dando bronca na gente e tal. E realmente, desse eu tinha medo, porque ele dava umas broncas, assim, usando aquelas palavras todas requintadas, assim, levava um tempo pra gente entender que era uma bronca, entendeu? Era um sermão, né? Ele era prolixo no esporro. Total, a gente falava, foi bronca, não, vou baixar a cabeça. Esse eu tinha medo, assim. Eu nem olhava pra ele, pra falar a verdade, que ele costumava apontar o dedo e fazer perguntas, eu nem olhava pra ele. Essa tática da humilhação do professor, né? Esse é um episódio em homenagem aos professores queridos da nossa história, que nos humilharam durante a vida. Mas tem outro lado da moeda, né? Também tem os professores legais. Ah, tá, vamos salvar esse episódio. Vamos aí, senão o negócio vai ficar chato. Tem um professor muito legal, Patsy, que você ama de paixão até hoje. Maria Cristina, ela era uma mulher muito braba. Muito. Que aí já vinha coisa da Selma, né? Próximo. Mas Maria Cristina, ela era o terror. E era uma professora fantástica. Maravilhosa. Ela botava ordem na turma de um jeito que eu acho que nenhum outro professor conseguia. Ela não precisava falar pra turma ficar calada. Ela só olhava assim. Não, ela tinha um humor sádico. E, cara, sério, e ela era uma professora fantástica. Sabe aquela professora pau pra toda obra? O que você precisasse dela, ela ia estar lá pra você? Maria Cristina. Fantástica. Ai. E tinha algum senso de humor, né?
Eu tive alguns, sim, claro, que me marcaram. Eu tive o professor Sidney de português no meu ginásio inteiro. Foi o primeiro professor homem que eu tive na vida. E é claro que, como todo primeiro, no começo a gente tinha medo dele, porque ele era homem primeiro, né? Então, normal. E ele entrava, ele alto e falava e tal, mas ele era um fofo. Ele era muito gente boa, assim, muito legal. E muito bom no que ele fazia. Ele era formado em Direito e dava aula de português. Ele não explicava a matéria decorada, assim. Ele sentava e contava a matéria. Era muito bacana, porque eu entendia... Tudo bem, facilita, era uma área que eu sou de humanas, eu entendia melhor, né? Mas pra mim ele foi fascinante, assim, porque ele não era um cara de livro didático, gramática, ele era um cara que contava, olha, sabe como é que funciona? Funciona assim e tal. Quando você terminava a aula, você sabia como funcionava. Simples assim. É um cara muito bom. Ele me marcou e eu devo a ele tudo o que eu sei escrever, eu acho, assim. Porque foi a minha base, com certeza. Olha aí. Ele foi um cara especial mesmo. Outro dia me pediu pra ser amigo no Facebook. Tu ficou até emocionada, né? Pois eu não sei lidar com isso. Eu vou falar o que com ele hoje? Mas assim... Acho estranho até, mas é legal, assim, porque é um cara que marcou e que ele nunca tinha dado aula. Ele era formado em Direito, desistiu e foi dar aula, sabe? Foi a primeira turma dele. E acho que ele estava experimentando ali como dar aula, né? E foi super bacana, marcou toda a nossa turma, assim, foi bem legal. Então, obrigada, professor Sidney, foi importante pra mim. E na faculdade, eu tô tentando lembrar algum que eu gostava. Gente. Eu tive um que ele era desembargador, aposentado, daqueles bem velhinhos. E ele tinha uma filosofia maravilhosa. Ele dava aula de direito do trabalho, mas ele tinha uma filosofia maravilhosa. Ele não se importava com nota, com falta, com nada disso. Pra ele zerava, não tinha prova dele, nada. Ele chamava a gente, um por um, no final do bimestre, e falava assim, conta pra mim, o que você aprendeu esse bimestre comigo? Caraca! Uau! Essa era a avaliação dele. E ele chamava Otacílio, ele já faleceu. Mas eu achava ele inspirador demais, assim. Ele foi outro cara que me inspirou, assim, porque ele era diferente de todos. É claro que muita gente não gostava do método, porque a gente não vai aprender nada com um cara assim e tal. E por incrível que pareça, o cara que eu mais aprendi foi ele. Porque eu estudava muito pra chegar lá na frente e falar pra ele o que eu aprendi. E deixar ele orgulhoso. E ele falava assim, nossa, que legal, você percebeu isso, nossa, que legal. Aí ele batia papo, era tipo 10 minutos ali por pessoa, do que você aprendeu no bimestre. Eu falava, era jogado, não tinha uma matéria específica, né? Era o bimestre. Você ia falando, olha, foi isso, aquela aula tal, aquela aula tal... E aí ele te dava nota ali, 9, 10, todo mundo ficava com 9 e 10. Gente... Eu achei aquele método tão louco e tinha muita gente que fez petição pra tirar ele da faculdade, porque ele não ensinava. Ele não tinha prova. A pessoa não tinha um número pra quantificar o quanto ela aprendeu. E aí muita gente criticava. E eu ali na época, o pessoal tirava sarro também, do tipo, ele é fácil, qualquer um passa, tipo, tirava sarro dele. E eu também era muito jovem pra entender isso. Mas depois de formada, eu fui ver, eu trabalhei na área, e eu fui ver o quanto foi importante esse bate-papo que ele fazia. Eu lembrava de coisas que eu falava com ele, que ele me falava, não era... Ele corrigia na hora, ele falou, não é bem assim, é outro jeito, você entendeu errado. E ele explicava de novo. Era a prova dele. Maravilhoso. Olha aí. Pra mim, hoje, eu acho maravilhoso. Fantástico. Olha, eu tive um professor que usou uma tática parecida lá com o pessoal da faculdade, só que no final das contas não deu muito certo, não. O tiro saiu pela culatra. Ele foi um filho da puta o curso inteiro. O nome dele era Miguel. Ele tratava mal, a gente ficava dando várias provas surpresas, sabe? Ele não dava pontos que a gente precisava, nada. Ele vivia pra atazanar a nossa vida. A gente pegou um ódio dele, só que chegou no final do semestre, ele simplesmente virou e falou, todo mundo vai passar de ano. O que eu queria é que vocês se esforçassem pra aprender a matéria, e então é por isso que eu agi dessa forma e coisa e tal. Só que aí já era tarde, né? Porque a gente já odiava ele. Ele se sacrificou por todos vocês, olha só que bonito. É professor no bicho estranho, né? Mas eu acho incrível que os seus professores ainda estejam por aí usando o Facebook. Eu acho que os meus não sobreviveram pra ver o Orkut, meu. Porra! Então, assim... Mas o Facebook tá uma geração de terceira idade, né? É a galera, né? Mas eu lembro, tive uma professora chamada Célia, dava aula de português. Ela me marcou muito porque ela me despertou em mim aquele espírito de ir atrás da informação pela curiosidade. Ela me chamava de consciência, né? Aliás, eu contei essa história no Confábulas do Berg. E hoje, aliás, eu tô realizando um sonho. Eu completei a trinca Rivotril aí, né? Eu participei do Confábulas do Berg, participei do Fermata com o Leandro e participei aqui hoje com a filha do Papo Delas. Eu posso me aposentar como podcaster.
Já tem o certificado Rivotril, que aliás ouçam no Confábulo e no Fermata, que foram 2 episódios incríveis, né? A sua história no Confábulos foi muito gostosa. Então. Sua participação no Fermata foi profissa, eu acho muito legal quando vai gente que entende, né? Obrigado. E fala, então eu vou até linkar esses 2 aí no post e vocês vão correndo lá pra conhecer. Obrigado. Se não conhecia ainda o Xi, porque eu virei fã, hein? Já falei que ia puxar o saco aqui, já é a 3ª vez, hein? Obrigado. Mas então, e essa professora, ela me chamava de Consciência porque eu costumava soprar a resposta nas provas pros amigos, né? E aí ela virava pra mim e falava, Consciência, cala a boca. Consciência, vem aqui, senta aqui do meu lado. E ela percebeu que eu era um rapaz curioso e ela vira e mexe e trazia um livro da biblioteca da escola e falava, eu acho que você devia conhecer esse cara aqui, Santos Dumont, tem lá na biblioteca um gibizinho contando a história dele. Aí ela me dava e não falava nada, não me pedia pra ler, não me obrigava a fazer nada. Simplesmente dava na minha mão e, deixava rolar. E isso eu comecei a ficar curioso, ir atrás desses livros. Ela me trouxe livros do Eric von Däniken, várias coisas que ela achava que eu ia curtir e, assim, isso despertou em mim essa curiosidade. Então eu sempre tive essa sede de ir atrás de informação por causa dessa professora. E outra que me marcou muito foi uma professora de inglês, que era a Nancy, ou Nancy, né? Porque eu acho que ela era gringa. Ela tinha cara de inglesa mesmo, né? Foi a primeira que mostrou pra gente uma letra de música em inglês e traduziu, explicou o significado. Eu achei aquilo fantástico, né? Pode ser uma babaquice hoje, mas lá nos anos 70 era novidade, né? Então era muito legal. Claro. E acho que é por isso que eu amo inglês até hoje. Gente, né? Total. Acho que o professor faz muita diferença, né? Então a gente, tanto pro bem quanto pro mal, a gente tá aqui lembrando das histórias de horror e também desses que marcaram a gente, né? Mesmo que tenham sido só algumas ações, algumas atitudes, algumas palavras, mas elas ficam com a gente pra sempre, né? Claro, ensinar não tem jeito, é talento também. Didática é talento. Você pode ter todo o conhecimento do mundo e não conseguir explicar aquilo. E tem gente que nem tem tanto conhecimento e você entende a matéria na hora. Sim. Eu tinha um exemplo clássico no ensino médio, que eu estudava já falei, nessas escolas cursinhos, que eram 3 professores por matéria. E eu lembro até hoje, eu tinha 3 professores de física, um do ITA, outro mestrado da USP e um cara que tinha acabado de terminar a faculdade de engenharia aqui do ABC. Uau! Então, assim, eram 2 mestres mais velhos, super conceituados, e um menino, que na época tinha 25, 26 anos, que era meio que como o explicador, que a Paty diz, o reforço da matéria, né? E por incrível que pareça, a gente assistia às aulas de manhã com os mais velhos e à tarde, na aula de reforço, lotava com esse menino. Porque a gente só entendia quando ele explicava. Olha! E ele marcou, porque ele era um menino, pra gente também, quase nossa idade, a gente já tá no ensino médio, né? Ele era bem mais novo que os outros, não tinha o currículo dos outros, que todo mundo, nossa, pagava mal pau, né? Dos caras e tal. Só que a gente ficava olhando pra eles falando, eu não entendo o que esse cara fala. Chegava na aula de reforço, esse outro professor explicava, como vocês não entenderam isso de manhã? É assim, assim, assim. Dava meia hora, todo mundo falava, por que não falou antes? Exatamente, parece que é outro idioma. É outro idioma, então assim, você vê que não é só o currículo, o conhecimento, tem um talento de explicar. Nunca tive uma sorte dessa com professor de matemática, porque até hoje eu não entendi bolhufas do que veio depois de 2 mais 2 igual a 4. Faltou o talento, né? O Xi já puxou a aula de inglês aqui. Eu queria também falar, nessa segunda parte aqui do Papo Delas, sobre as vezes que fomos mestres. Menos. Que fomos professores ou explicadores na vida, né? Eu estou aqui com 2 professores que foram professores na vida, ou são, né? E eu tive só uma experiência na adolescência, eu fiz 10 anos de curso de inglês e depois dos 5 anos na adolescência, o dono da escola me convidou para dar monitoria, o que a gente chama de serviço barato para serviço escravo, né? Isso, serviço escravo. Só que com 15, 16 anos pareceu uma ótima ideia, né? Claro. E eu fui, só que era pras crianças, né? E eu já tenho uma habilidade com criança incrível, né? Poxa, imagina o desespero de cafeína entrando na sala de aula, aquele monte de pirralha, meu Deus do céu. Uma habilidade incrível. E eu percebi que a minha habilidade para lecionar é compatível com lidar com criança. Porque eu... Não, mas não é pro mal, não. Eu acho que até é bonitinho da minha parte, vai. É que quando eu vejo que uma criança ou com alguém que eu tô explicando entendeu, eu acho bonitinho. Eu falo, ele entendeu. Ele tá tentando falar uma palavra. Eu disperso ao ponto de que eu não consigo corrigir o erro. Eu fico com vergonha de corrigir porque ele se esforçou tanto. E
eu lembro até hoje o que me marcou dessas crianças. O menino hoje deve ter 30 anos, né? Mas na época eu tinha 16, ele tinha 10, né? Mas ele era uma criança pra mim e ele me mandou uma cartinha, assim, quando se formou lá no primeiro cursinho, né? Me mandou uma cartinha, teacher, não sei o que, e colocou Very Kisses for You. Ai, meu Deus. Ai, eu achei tão bonitinho. E eu falei, eu sou professora, eu tenho que corrigir isso. E eu nunca corrigi. Você recebeu Very Kisses. E eu recebi pra sempre o Very no bilhetinho. E eu lembro disso, olha, eu não tenho dom pra isso, porque eu não tive coragem de falar pro menino, olha, lindo, pois mas assim, é. Escreve, sabe, é certo. E aí eu percebi que eu não sou boa professora. Paty, se você corrigiria, você é uma professora de inglês hoje, você dá aula em cursinho, né? Dou aula de inglês e de segurança de alimentos, né? Que aí já é voltado pra minha área de formação. Sim. E você corrigiria essa criança? Ai, sutilmente, talvez. O que você faz? Você lê, aí você agradece, na hora de agradecer você fala certo e dá um abraço, entendeu? É assim que a gente faz. É, a correção sutil. Você leu certo fingindo que você não tá vendo que tá errado, isso, sabe? Tipo, yeah. Oh, many kisses, que bonitinho. E aí você vai e abraça a pessoa e fala pra você também, entendeu? É. Ai, tá vendo? Já foi, deu pra entender, tá bom. Ai, Cafeína, esse coitado do menino foi fazer uma entrevista agora adulto e mandou um Very Kisses no final e foi reprovado. Não, mas eu aprendi lá na Open English, né? Ai, gente. Paty, sua experiência com alunos, alguma coisa como professora que te realizou ou fez você querer dar um tiro na orelha? Já tive alunos que, depois de algum tempo, foram pra outros países pra fazer faculdade de sanduíche, né? Pô, tu vê que um aluno teu saiu do país pra fazer parte da faculdade lá fora, tu vira e fala, porra, aí, aprendeu. Ele precisava do idioma pra conseguir essa vaga. Se ele não soubesse falar, não tava lá. E ele tinha sido meu aluno, acho que ele tinha feito um curso desses intensivos, e ele foi meu aluno, acho que por 2 semestres. Então, muita coisa fui eu que ensinei pra ele. Eu fiquei muito feliz. Dá um orgulho, né? Nossa, isso é demais. Na época eu tava começando a dar aula ainda. Eu sei como é que é. Eu vejo esses jovens fazendo podcast hoje. Algum orgulho que você tenha dessa época, que você lembra? Algum aluno especial? Eu concordo com a Paty. O maior orgulho do professor é ver o aluno, né, fazendo sucesso e conseguindo mostrar o que aprendeu. Eu tive um aluno que me agradeceu por ter conseguido um emprego, porque ele lembrou de uma aula específica que eu tinha dado sobre entrevistas de emprego. E nessa aula eu fazia umas perguntas meio absurdas, né, de zoeira. Só que o que aconteceu? Com a tendência, depois de alguns anos, a tendência foi realmente inserir umas perguntas nada a ver nessas entrevistas de emprego para ver a reação do aluno. Então ele estava meio que preparado para a pergunta absurda. E aí ele mandou muito bem na resposta e tal. O cara falou, elogiou, falou que o cara não titubeou em nenhum momento e conseguiu o emprego. E era um baita do emprego, né? Ele veio me agradecer, assim, encontrei com ele num bar, ele puxou, assim, falou assim, inclusive queria agradecer, porque aquela aula me preparou mesmo pra entrevista. E eu falei, olha aí que legal. Ah, que delícia. Nossa, que muito Paga uma orgulhoso. cerveja aí. Mas eu acho que o que me deixou mais orgulhoso ainda foram ex-alunos que viraram professores. Tive vários, assim, que inclusive a mãe de uma delas veio falar pra mim, falou assim, olha, ela estava em dúvida no que ela queria fazer na carreira, mas depois de ter aula com você, ela decidiu que ela queria ser professora. Caraca! Eu falei, uau, ferrei a vida dela Coitada. pra sempre. Onde você errou, né? Foi o que eu falei. Meu Deus. Pedi desculpa pra mãe dela. A mãe dela tinha tantos sonhos, né? De trabalho até tarde, final de semana. Esquece vida social, coitado. Mas acho que é por aí, né? Uma coisa engraçada que já aconteceu com alunos meus. Aí, no caso, são os alunos de segurança de alimentos. Nesse lugar que eu dou aula, tem uma funcionária que ela é responsável e ela faz lanches na manhã pra todo mundo comer. Porque são muitas horas de aula. E aí o pessoal não precisa ficar saindo, né? Tem um horário específico, todo mundo sai, come e essa senhora prepara e tal. Beleza. Aí, na época, ela utilizava margarina junto com as outras coisas que preparavam pra servir. Ih, justo aonde? Exato. E aí eu tava dando aula pra turma, eu dou aula pra turma de gastronomia. Aí eu tava dando aula e tal, não sei o que, aí a gente entrou na questão de algumas composições de alimentos e tal. Aí eu virei e comentei da margarina, que alguém perguntou, não, você prefere manteiga ou margarina? Porque todo mundo fala da margarina porque é vegetal, entre aspas. E tal, não sei o que. Aí eu expliquei por que não, eu expliquei da composição química e tal, e aí eu assustei a turma. Foram brigar com a tiazinha que faz o lanche. Fizeram uma
abaixo-assinado. Eles fizeram com que não tivesse mais margarina na instituição. Meu Deus, que monstro. Aí depois a coordenadora virou pra mim, ela, Patrícia, o que você fez? O que você fez? Eu falei assim, eu só comentei, eu só expliquei. Nós somos patrocinados pela Becel, né? Eu só expliquei pra eles da composição química e tal, não sei o que. Aí ela, Patrícia, eles foram lá na coordenação. Teve abaixo-assinado, eles movimentaram toda a instituição. Pessoas de outras turmas. Foi um auê. E a escola se chama Jorge Delícia. Não é escola, não é escola regular, né? É um curso e tal, não sei o quê. Aí, até hoje não tem, eu já dou aula lá tem um bom tempo, até hoje não tem margarina mais. Aquela turma tirou a margarina de circulação daquela instituição. Gente, mas não tá na moda hambúrguer de planta? Faz manteiga de planta. Que é uma manteiga vegetal. Manteiga, entre aspas, vegetal. Só que é caríssima. Acabou com o curso. Pois exemplo de professores aqui. Já dizia a filosofia Marvel, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas sendo sincera, a nível de qualidade, ter retirado a margarina foi melhor, entendeu? Então, eu fiquei feliz. Não vou negar, não. Você é uma militante. Anti-margarina. Contra a margarina. Ativista, né? No futuro vai ter uma sala com o nome da Patsy lá. Aí vem um subnick na sala, sem margarina. Com a data embaixo, esse dia foi extinguido a margarina. Ai, gente. Professora. A Doriana Killer. Se quiser nos patrocinar, estamos aqui. papodelas.com. Você que me ensina a aprender a ler, me dá versos para escrever, faz da escola um mundo bem melhor. Eu chamo você de tia. Ai, meus bens, meus queridos, olha, ouvintes, vocês estão com os comentários, corações e feeds abertos para nos contar sobre o professor de vocês. Qual foi o bullying? Qual foi a humilhação que você fez ou passou? Como professor e com os professores. A gente aqui tentou fazer uma homenagem, né? Um abraço a todos os nossos mestres e as profissões que tivemos, por que não? Fazendo essa arte de ensinar. E é curioso que a palavra professor, em muitos países, é usada só no meio acadêmico. Você não pode usar professor de fazer chinelo. Você não pode usar, eles não usam isso. Eles usam como a parte de explicador. Qual é a outra palavra, Chico, que a gente tinha comentado? De instrutor de ensino. Instrutor de ensino, usa outras palavras que não é professor, que a gente usa aqui professor meio que pra tudo que ensina, né? Usa o professor pra técnica de futebol, o professor pra pilates, o professor da Smart Fit, sei lá, o professor de não sei o quê, usa professor pra tudo. Então, aqui como bons professores que somos e que temos, a gente pode citar o quê? Um professor de vida. Temos, uma boa pergunta pra vocês também, ouvintes. Qual foi o maior professor que você teve na sua vida, em qualquer área da sua vida? O Google. Você consegue ler. Melhor professor possível, né? Alexa, né? Ô, Paty, qual é a professora da tua vida? Mas precisa ser um professor formal, que foi importante? Não, professor, o seu vizinho, o tio da padaria, alguém que te ensinou nessa vida. Minha avó Maria. Olha lá, uma professora, tenho certeza que ela foi melhor que muitos professores formados. Nossa, minha avó faleceu quando eu tinha 13 anos. Até hoje eu lembro de coisas que ela me ensinou quando eu era criança. Na forma como lidar com as outras pessoas, como observar o comportamento dos outros pra entender o que eles pensam de mim, como cuidar do outro. Eu tenho 28 agora, tem 15 anos que ela faleceu. Passou mais tempo dela falecida do que dela viva comigo. E eu ainda lembro das coisas que ela me ensinava. Tá vendo? Uma bela professora e uma bela imagem de professor que a gente faz, que a gente só pensa nesse meio acadêmico, na escola, mas durante a vida a gente tem pessoas e até situações que são professores maiores, né, Chico? Qual foi sua pessoa? Talvez uma situação que foi o melhor professor pra você?
Então, eu parto do princípio que a gente aprende com todo mundo que interage com você, né? As pessoas do seu círculo social, aquelas que passam pela sua vida, inclusive mesmo que de repente... ruins. Sim, exatamente. Então, eu costumo fazer um exercício que é pensar nas pessoas e tentar identificar que lições você aprendeu com aquela pessoa. É um exercício bem legal e você fica impressionado com a quantidade de coisas que você consegue listar de algumas pessoas. Outro dia, por exemplo, descobri que eu ainda lembro de muitas lições do meu primeiro chefe. Né? Então, assim, pro lado profissional, ele foi o meu melhor chefe, com certeza. Eu ainda coloco em prática muita coisa que ele me ensinou lá quando eu comecei com 15 anos ainda. Então, foram realmente lições importantes. Mas ele era um bom chefe ou foram lições pra não fazer? Não, ele me deu uma ideia bem clara do que era o trabalho, o que era ser um bom profissional e essa relação entre chefe e funcionário. Porque ele deixava as coisas bem claras, ele falava que... Ele sabia, por exemplo, que eu roubava dinheiro do ônibus pra jogar fliperama. O quê? Gente, que rebelde, meu Deus! E eu rasgando o livro. Não, porque era assim, você podia ir de ônibus e chegava lá em 5 minutos no banco, ou você podia ir a pé correndo e chegava em 15. Eu ia a pé e pegava o dinheiro pra jogar fliperama na hora de que o serviço terminava. Certíssimo, fada sensata. Então, e ele falava pra mim, eu sei que era pra você ter voltado a 15 minutos, você não voltou, eu sei que você usou o dinheiro pra alguma coisa. Né? Então ele falava, se você vai usar o dinheiro pra alguma coisa, pelo menos use de uma forma que seja útil pra você no futuro, tá? Não vai ficar jogando fliperama, comprando coxinha e coisa e tal. Aí eu ficava, ups, sabe? Então, ao invés de me despedir, me dar um esporro, ele falava as coisas de uma forma tão clara que, assim, eu parei de fazer esse tipo de coisa porque ele falava as coisas na lata de um jeito que me fazia sentido pra mim e eu, né, fui me adaptando à realidade de ser um funcionário lá com ele. Foi bem legal. Ah, que bom, tá vendo? Um chefe que é uma posição difícil de ser Sim. um bom exemplo, Sim. né? Não é fácil. Eu tive alguns professores nessa vida e pra não ser injusta, eu não vou falar mãe, vó, porque, né, já foram, com certeza, pai, mas eu tenho uma chefe exatamente que foi ao contrário. Ela me ensinou tudo que eu não deveria fazer e eu passei a me ver ali e falar, não vou fazer igual, porque ela era terrível, ela misturava pessoal com profissional, ela era agressiva, ela era tudo que eu não queria ser. E aí, como eu tava começando no mercado de trabalho, eu comecei a assistir aquilo e ver a reação das pessoas falando, eu não quero ser assim. Foi importante pra mim. Durante foi terrível, mas depois eu comecei cada vez que eu me parecia em alguma coisa com ela, eu mudava meu comportamento. Olha aí. Isso foi uma lição. Tenho que agradecer, né? Por que não? E pra ser um pouquinho mais fofa, eu vou citar um tio, que eu tenho um tio-avô, que tá vivo, tem 93 anos. É o que namorou a menina hoje. do... Isso, ele mesmo. Ele é um cara que tem uma história de vida óbvia, né? 93 anos. Namorando. Imensa, e que foi meu avô. Eu perdi meu avô muito cedo, então eu não tive contato com o avô. Então ele foi o meu contato de avô, né? E ele é uma história de vida. Ele conta as coisas que ele passou. Ele não dá lição de moral nenhuma. Ele só fala do que ele fez e como ele reagiu, como ele errou, como ele faria diferente ou não. E ouvindo ele durante toda a minha vida, desde criança, pra mim, eu cito ele em muitos programas que eu falo, em muitos lugares que eu falo com as pessoas que conheço. Eu vou citando ele como se ele fosse uma entidade, assim. Porque é curioso a influência que ele teve na minha vida sem ser impositivo, sem falar faz isso, faz aquilo, nunca fez isso. Ele só falou da vida dele. E aí você ouve as coisas que passou e começa a fazer tanto sentido, né? As mudanças, como ele pensa, como ele fez aquela época desde então. Então eu vou citar ele como um professor de vida, como uma homenagem também aos meus professores de vida. Eu acho que ele é o honoris causa no momento, né? Bom, conseguimos terminar esse episódio bonitinho, hein? Achei que não ia acabar. Não acabou assim. ainda, calma. Calma, tem um que foi um maldito. Aliás, o maior professor da minha vida foi o fracasso. Nossa! Então tava bonitinho, galera. Acabou. Não teve professor melhor, porque eu fracassei em tudo que eu tentei fazer e fui tentando fazer. Só fracassa quem para, né? Então eu não parei ainda, fui fracassando sucessivamente sem cessar. E estou aprendendo todos os anos com o fracasso. É isso, ouvintes, nessa empolgação, vocês contem pra gente qual foi o professor da sua vida.
Ai, meus ouvintes, meus padrinhos e piquepeiros que eu amo tanto, que são os meus professores. Vocês me ensinam todos os meses a como não desistir desse podcast. Vocês são os nossos mestres, padrinhos e piquepeiros, ouvintes, comentaristas. Vocês que ouvem, interagem, mandam bilhetinhos no contato @papodelas.com. Todos vocês são muito importantes pra gente, então são os nossos mestres. Este aqui tá ficando por aqui, o Papo Delas 28 Dia dos Professores. Eu quero agradecer, Paty. Muito obrigada, professora Patrícia. Professora Patrícia, sério. Ativista. Unida nome de contra sala Margarina. Doriana Killer. Doriana Killer. Killer. Vai ser o nome dela no Tinder. Meu agora. Deus do céu. Ainda vou colocar lá que faço podcast. Já coloquei, no caso, que faço podcast. Coloca lá, podcaster, descrição, podcaster matadora de margarinas. Em vez de ele não, você coloca margarina Vai, não. viu? Só os caras de academia, os marombeiros, que vivem de whey protein. Deus que me defenda. Ah, que delícia. Obrigada, meu amor. Obrigada, Paz. E o nosso convidado especial, que eu vou pela última vez nesse episódio puxar o saco, porque realmente ele faz um trabalho incrível. Como blogueirinhas falam mesmo. Um trabalho sensacional, incrível, de podcast. Aliás, posso fazer um pedido? Você pode fazer essa última parte com a voz da tia Neide? Mas claro, só de for na palmatória, né? Mas você levanta pra eu entrar. Por quê, né? E agora que a professora chegou, né? Eu tô indo, ouviram? Pode cantar o hino aí direito, viu? Mas não me erra aquelas partes do retumbante que todo mundo erra quando parece o verde cobrado. Sei lá como é que funciona. Canta o hino da independência do japonês, tem tudo a ver? Ah, falei agora, hein? Cansei de ver essa piada. Tem 4 filhos, era uma coisa. É por isso que eu decidi não ter nenhum, só de raiva. Só por causa do hino, né? Sim. Vai voltar a ser colônia essa merda. Xê, meu bem, você tem 80 watts, fale do seu trabalho, divulgue seu podcast, que eu vou obrigar os meus ouvintes, corram pra lá e ouçam, porque o trabalho dele é incrível. A tia Neide descobriu, mandou pra minha mãe. Até minha mãe tá falando, você vai encontrar com aquele menino? Aquele menino é bom, né? Pode falar, Xê. É isso aí, Rafina. Bom, primeiro, obrigado aí, que honra estar aqui no Papo Delas, muito feliz de poder conversar com vocês finalmente, né, passar pro lado daqui, de lá de cá, bom, enfim, está do outro lado do microfone aí. Entrar na Matrix, né? Isso, é muito bom. E, bom, então vamos lá, né? O 80 Watts é uma família de podcasts que é formada pelo 80 Watts, que é o carro-chefe, que é um programa inspirado na rádio dos anos 80 e que traz músicas 80mente corretas, ou seja, só aquelas que foram lançadas entre 1980 e 1989 de artistas desconhecidos que não tiveram sucesso naquela época. Tem também o Resumo do Som, que conta a história por trás de uma música de sucesso dos anos 80, desde como surgiu a ideia, o que quer dizer a letra, como foi o processo de gravação, qual o legado da música, etc. E mais recentemente eu lancei o Cine Clube 80, que analisa filmes dos anos 80 com esse distanciamento temporal, né, para ver se eles continuam valendo a pena ou se ficaram datados, problemáticos, defasados e coisa e tal. E você encontra o feed nos bons agregadores do ramo ou diretamente no site 80watts.com.br. Mas tem essa voz de locutor, né? Mas né, olha quem fala. Mas não é à toa que tinha uma rádio pirata lá na zona? Lá na zona? Tinha uma rádio pirata mesmo, é verdade. Mas olha, Gia, o seu trabalho é muito bom mesmo. Obrigado, eu descobri esse ano, vou ser sincera. Mas quando eu comecei a ouvir, eu comecei a indicar e, sinceramente, até pra minha família, assim, que começou a pirar. Nossa, olha aí. De onde ele tira essas ideias? Abraço aí pra família da cafeína. Da onde ele tira essas informações? Ele fala com quem, hein? Não sei. Tô falando que o que eu não sei, o Google sabe. É um trabalho muito bom mesmo, um exemplo de podcast. Obrigado. Parabéns pra vocês. E olha, ouvintes, vocês
ouçam depois desse episódio, lá o episódio do cinema deles fala de Elvira, que foi bem divertido. Nossa, divertidíssimo. Tem histórias de músicas legaisíssimas dos anos 80, tem muitos ouvintes aqui que são da nossa faixa etária, tudo amigo da Tia Neide, que vão curtir e eu vou obrigar vocês jovens aí. Você acredita, segundo o programa que eu faço bullying com o Gaspar, a gente tem um ouvinte de 16 anos que foi mal na prova porque ele não sabia quem era Roberta Miranda e Ângela Maria. O quê? Eu, claro, xinguei ele no Twitter e falei que falhei como podcaster Tia Neide. Foi uma falha minha porque ele ouviu o papo delas e não sabia. Falei, olha, segunda vez que eu tô fazendo bullying com ele e eu vou fazer um especial só Ângela Maria. É isso aí, tem que ensinar para essa juventude, senão o que é que vai acontecer? Assim, a gente vive falando que as crianças são o nosso futuro, desse jeito não vai ser um futuro muito legal não, viu? Ah, mas a gente já era o futuro e olha o que deu. É melhor. Abafa. Abafa o caso. Mas olha, você ouvinte novinho, você é dessa geração novinha, não desiste da gente. Vale a pena ouvir a gente, nem se for pra ir bem no Enem. Pra ir bem conhecimentos gerais, essas coisas. Isso, nem se for pra isso, vale a pena. E você que é a nossa geração aqui, senta e aproveita, né, meus bens? Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela força, pelo mês de outubro, pelo ano de 2019, que é o ano do Papo Delas, o ano do podcast. Beijo, Paty, beijo, Tia, obrigada. Beijo. Este foi o Papo Delas, 28 Dia dos Professores. Tchau, tchau, Professora, até o próximo. Ela é especial, ajuda a gente a aprender. Ela brinca, conta história, ensina a ler e a escrever. Da nossa professora, devemos sempre lembrar. Seu dia é 15 de outubro e vamos comemorar. Ah, garoto! Foi. Aí. Pode dar stop. Deixa eu dar o stop aqui. Aqui que agradecemos quem? Vocês, nossos bens, os padrinhos do mês de setembro de 2019, que nos ajudaram a manter o podcast Papo Delas no ar e continuar sonhando com as riquezas e com a vida de madame pelo mundo. É final de ano, a gente precisa ser madame, gente. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram com R$10 ou mais em setembro de 2019 foram João Paulo, Cristina Raposo, Osmar Pedrão, Marco Antônio Júnior, Guilherme Balduino, Jefferson Carlos, Didi, Dionelson Silva, Caroline Vitti, Gabriel Henrique, Josair Júnior, Felipe Bispo, Samuel Sobrinho, Vinícius, Fabrício Guzon e a linda da Priscila Matos. Sim, teve também os PicPayers, o pessoal que ajuda com qualquer quantia naquele aplicativo Legal Pacas, verdinho. Instale e ajude o Papo Delas também. Lá nós somos Papo Delas, tudo junto, é só procurar. Os que ajudaram, os PicPayers que ajudaram a gente em setembro de 2019 com qualquer quantia foram Xolian Catino, Anderson Vinícius, Gigi Giovana Ramalho, Carlos Cruz, Ricardo Alves, Cleiton Lima, Caroline Moura e a deliciosa Carlota Delícias Artesanais. Ah, suas delícias todas! Fica aqui o nosso agradecimento, mesmo aos que doaram menos de R$10 e aos que preferiram não terem os seus nomes divulgados. Todinhos vocês estão sendo muito importante pra gente. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. O ano tá acabando, a gente precisa de uma cesta de Natal. Contamos com vocês e alguns outros para o próximo mês. Hashtag Gratiluz. Você ouviu Papo Delas Podcast.